O Super Mundial de Clubes acabou com a vitória do Chelsea sobre o PSG na final, com 3-0, né? Dois gols do Cole Palmer, que fez uma exibição fantástica, talvez a melhor da carreira dele até aqui, e um gol do João Pedro ali, que chegou na semifinal nas quartas de final, aliás, contra o Palmeiras, e conseguiu ter um impacto positivo diretamente ali a partir da semifinal, onde fez dois gols contra o Fluminense e ontem fez o terceiro gol sobre o PSG. O Chelsea, que dos grandes europeus, talvez fosse o que a gente esperava menos, né? Nas minhas previsões eu achava que eles nem chegariam ali nas semifinais, então eles foram mais longe do que eu imaginava e, não satisfeitos, ainda foram campeões. Feito sensacional ali do time azul, que vai entrar para a história como o primeiro campeão da Copa do Mundo de clubes, né? Falando especificamente desse formato que foi disputado. Sendo assim, o Chelsea dá um importante passo na sua história como o único time campeão de todos os títulos possíveis da história. Cole Palmer, além de ter feito uma final grandiosa, foi eleito o melhor da competição, sendo o grande destaque da equipe do Chelsea, o camisa 10 aí, sempre sendo o principal jogador da equipe nas últimas temporadas, e isso confirmou no Mundial. Mas agora vamos fazer aquela tradicional lista dos melhores da competição, e aqui eu vou escalar a minha seleção do Mundial. Eu já fiz uma outra seleção só com os jogadores que jogam no futebol brasileiro, e se você quiser conferir, vai estar aqui em algum dos cards, ou só ir nos shorts aqui do Crônicas da Bola. Mas antes de continuar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante a seguir aqui o meu trabalho, tá bom? A equipe vai ser escalada no 4-4-2, então vamos começar. No gol, uma disputa muito acirrada, eu acho que nós tivemos excelentes goleiros com excelentes participações no campeonato. A gente teve o Fábio, o John do Botafogo, nós tivemos o Donnarumma do PSG, o Sanches do Chelsea, para mim, fez uma competição excelente, mas para mim o grande goleiro, mesmo não tendo chegado nas finais, foi o Bonu do Al Hilal. Fez uma grande partida contra o Real Madrid, fez uma partida gigantesca contra o Manchester City. São partidas que, pô, não tem como você ser um goleiro mediano e realizar trocentos milagres. Para mim, o melhor da competição. Na lateral direita a gente teve também grandes jogadores e tudo mais, mas eu acho que é uma unanimidade que o Hakimi vem jogando. Desde a Champions League, que o PSG sagrou o campeão, ele é o grande destaque do time, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Não tem como deixar ele de fora. A dupla de zaga já está um pouco mais difícil de a gente encaixar jogadores aí, porque também nós tivemos muitos jogadores se destacando nessa posição. Que no futebol brasileiro foram vários, né? Então eu vou começar inclusive com um que para mim na verdade foi uma surpresa. Muita gente tem o holofote ali no Fluminense pro Thiago Silva, obviamente ele é o grande nome ali da defesa, mas para mim aqui do futebol brasileiro eu vou colocar o Inácio do Fluminense. Para mim ele fez um excelente campeonato, ele se destacou além do que eu imaginava, de repente talvez por eu não estar acompanhando tanto o Fluminense esse ano, me surpreendeu. Então, para mim, todas as partidas que eu vi do Fluminense, ele foi um dos grandes destaques. Para fazer dupla de zaga com o Inácio, para mim, tem que ser o Marquinhos. O Marquinhos do PSG é o cara excepcional, joga muito. Ele não foi bem na final do campeonato, acho que isso enfraquece, inclusive, a imagem que ele tem para nós brasileiros, né, que é sempre queimado. Eu mesmo já fiz várias críticas em off aí, o Marquinhos na seleção brasileira, né? Então essa foi a primeira vez que eu pude acompanhar mais jogos dele em clubes. E para mim ele foi bem o campeonato todo, porém na final vacilou, mas não deixa de merecer estar aqui na seleção do campeonato. Para lateral esquerda, o que a galera sempre pegou no pé, o dono de mechas espetaculares e grandiosas ali, que é o Cucurella. Para mim, o melhor lateral esquerdo dessa competição ao lado do Piquerez, do Palmeiras. O espanhol jogou muito, marcou demais. Quando jogou contra o Palmeiras, anulou o Estevão, que é o principal jogador do Palmeiras. E, enfim, ele comandou ali a defesa, juntamente com os zagueiros do Chelsea. Mas, para mim, ele se destacou muito nesse campeonato e ele sai maior do que ele entrou.
Então vamos escalar os 4 jogadores do meio campo. Começando pelo volante, apesar de não ter chegado na final, é um cara que fez uma grande temporada e fez um grande campeonato também, que é o Kimmich do Bayern de Munique. Todas as partidas que eu assisti ali do Bayern de Munique, ele que não dava espaço no meio campo para os times adversários e o cara ainda aparecia muito na frente, então para mim ele tá acima dos demais. Jogando ali como um segundo volante do lado dele, um pouco mais pra frente, eu vou escalar o Vitinha do PSG. Ele tá tendo uma temporada mágica, onde muitos jornalistas aí colocado ele como um dos melhores do mundo, de repente até brigando por uma possível bola de ouro. Vamos ver como é que vai ser a votação, mas aqui ele jogou bem pra caramba. Os próximos 2 nomes do meio-campo vêm do Chelsea, não poderia ser diferente. Enzo Fernandes e Cole Palmer. Enzo Fernandes ali, o cara que é o motor do time do Chelsea, na minha opinião, tá sempre correndo para todos os lados, marcando duro, chegando junto, também aparecendo muito nas criações ofensivas, mas para mim ele é o suporte ali que faz o time andar. O time tem muita confiança com ele em campo. E o Cole Palmer, o grande craque ali do Chelsea, vem fazendo temporadas maravilhosas, jogou muito bem mais uma vez e foi premiado com 2 gols na final, então a gente não tem muito o que dizer. De repente ele até posso considerar o craque do campeonato, né? Assim como foi a competição. Apesar de que no começo da competição ele não fez grande coisa ali na primeira fase, mas a partir das fases finais ali das oitavas para frente, ele fez toda a diferença e é o camisa 10 desse time. A dupla de ataque é um pouco diferente, né? É estranho colocar eles como dupla de ataque porque a gente não vai ter nenhum centroavante aqui na minha equipe. O primeiro nome fica por conta de John Arias. Meia colombiano do Fluminense, jogou demais essa competição, um dos melhores da competição. Provavelmente, se for ver os especialistas, ele deve estar na lista ali do top 10 de todas as listas, porque para mim fez uma competição irretocável, grande craque aí do tricolor das Laranjeiras e não tem como ser outra pessoa, né? Ele jogou demais, armou, combateu bastante no meio campo, ele é um cara que não fica lá só no ataque, né? Apesar de ele ser um atacante, ele é um atacante de lado e transita muito entre a defesa e o ataque, né? Para mim ele jogou demais e muito provavelmente o Fluminense vai perder esse jogador, porque agora o mundo todo olhou para ele e viu que tem potencial nesse cara e eu imagino que ele vá para um time de fora aí nos próximos dias. E para fechar a lista, para mim não tem como ser diferente Pedro Neto do Chelsea. Poderia colocar o João Pedro, que fez muita diferença chegando ali no Chelsea nos últimos jogos, mas ele jogou pouco a competição, né? Apesar de ter feito 3 gols, ele jogou pouco a competição. Eu pensei muito em colocar o Igor Jesus do Botafogo também, que eu gostei muito, mas caiu muito cedo, né? Então não acho que seja justo com quem foi mais longe. Então aqui eu coloco Pedro Neto, para mim muito voluntarioso. Ele era o escape do Chelsea ali do lado esquerdo do ataque. Era um cara muito rápido, driblador, tentava várias jogadas de linha de fundo, então para mim ele não pode ficar de fora dessa seleção. Então eu deixo aqui o Pedro Neto, camisa 7 do Chelsea, como o titular. E esse é o meu 11 titular do Mundial. Para escolher o técnico que vai comandar esse timaço, eu fiquei em dúvida entre Renato Gaúcho e Enzo Maresca. O Enzo Maresca porque ele fez o time jogar demais, o time do Chelsea. Ele saiu de desacreditado para ser o grande campeão. Então isso aí é extremamente louvável. E o Renato Gaúcho por tudo que ele fez pelo Fluminense, quase da mesma maneira que o Enzo fez, porque também ninguém botava muita fé ali no Fluminense e ele bancou o time, confiou em seus jogadores, passou confiança para a torcida e ele tem certeza que ele volta grandão aqui para o Brasil. Então, ele fica em dúvida entre esses 2 nomes, mas como o campeão foi o Chelsea, eu vou colocar Enzo Maresca. E aí, torcedor, você gostou da minha seleção? Comenta aqui embaixo se você faria diferente, se você acha que eu deixei alguém de fora. Por favor, sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, curta, compartilha e até o próximo. Valeu, obrigado.